encontro com ele, eu faço isso, faço aquilo, e cada vez mais, e um falava e o outro retrucava, e quem tiver a oportunidade de ler essa história, ela está em Contos e Pontos, é um livro do Chico Xavier, né, psicografado pelo irmão X. O irmão X é Humberto de Campos. E eles vão falando assim, nossa, horrores, você leu, só lendo a história mesmo para ter ideia das coisas que eles falam. Ainda Tiago fala, e Pedro ainda quer tentar consertar, dizer que Tiago, que Iscariote não merece ser malhado, como todo mundo malha o Judas, né? Vocês já viram malhar o Judas. E eles estavam no caminho de Jerusalém para Betânia. Então, eles viram um homem, era uma grande luz, uma grande aura que estava se aproximando deles, né? E Tiago perguntou para Matias, quem será que vem lá, né? E aí Matias olha e eles ficam olhando, quando o homem se aproxima, eles veem que é Jesus. Eles ficam constrangidos pelo fato de que Jesus nunca ensinou a julgar ninguém, e Jesus sempre ensinou curações, né? E eles pedem a bênção para Jesus. E Jesus não nega a bênção para eles pelo fato de eles estarem caminhando, mas também comentando sobre Judas, mas também não diz uma palavra, estende a mão direita e dá a bênção para eles, enquanto eles já estavam chorando, arrependidos de toda aquela conversa fora que eles vinham jogando pelo caminho. Aí Tiago, depois satisfeito de rever o mestre, depois de tudo que havia acontecido, convidou, se ofereceu para seguir Jesus até Jerusalém, né? Para lá ele ia obedecer tudo que Jesus mandasse, tudo que Jesus tinha preparado para eles. Então, Jesus, aquele mestre amoroso como é, né, disse, não, Tiago, agora nesse momento eu não estou indo para Jerusalém, eu estou a caminho de uma missão, em auxílio de Judas. Então, aí essa missão é o máximo, é a máxima para nós, que rezamos em nossa casa, em nossas orações, pedimos a Deus, fazemos coisas boas de nosso coração. Só que depois, no resto do dia, às vezes a gente se pega falando de um, falando de outro, e despreza toda aquela mensagem, aquele amor que Jesus tem por nós todos e Deus, né? Não sei se passei de acordo a mensagem, mas também eu tirei do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Efetivamente, ele diz assim, efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. Quer dizer, o nosso coração tem que estar sempre cheio de bondade, de palavras de amor, de carinho, porque o nosso coração é o que transmite para o nosso cérebro as coisas boas que a gente tem que seguir sempre, né? É preciso, pois, sentir Jesus para que aprendamos a raciocinar e servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. A quem nos chame a complementação das chagas e cicatrizes alheias. Sugerem desavenças e mágoas no nosso campo de ação. Então, é aquilo que eu falei. Quando as pessoas chegam e diz para a gente, né? Olha, o fulano fez isso, que maldade, ele vai ter que pagar, e
começa a despejar um monte de coisa. Mas quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Pode ser um criminoso, pode ser uma pessoa de outro tipo de comportamento. A gente não tem esse direito a gente não tem esse direito de julgar as pessoas com as nossas palavras. Assim, julgar e condenar. É isso que a maioria das vezes a nossa língua faz. Né? Vamos pensar direitinho nessa situação. Desculpe, hoje eu estou um pouquinho mais nervosa do que o outro dia. Então, a calúnia, a gente não deve fazer calúnia de ninguém, a mentira, a desinformação, gera uma teia que nos enreda para o mal. Então, se a gente ficar só assim na calúnia, na desinformação, falando daquilo que a gente não sabe, muitas vezes a gente passa para frente uma coisa que não é verdade, porque você ouviu falar, então você vai passar para frente e isso gera um problema enorme. E tudo que gera de mal para os outros volta para você, pela lei da ação e reação. Né? Então, eu penso assim, a gente tem que, como se diz, frear a nossa língua. Né? No burro, o homem põe um freio que é para frear todo o corpo, e a nossa língua também tem esse domínio, ela freia todo o nosso corpo. Então, pensamos bem aí na hora de fazer alguns comentários. O que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem. Essas são palavras de Emmanuel, mas ele tirou de um evangelho onde os fariseus perguntam a Jesus: por que os seus amigos, seus companheiros não lavam as mãos antes de comer? E Jesus responde a eles: o que sai da boca, o que entra pela boca, não tem tanta importância, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Né? E do íntimo dos tiranos é que gera a guerra. Não sei muito o domínio dessas coisas aqui, não. Do íntimo dos tiranos é que gera a guerra, né? Por exemplo, um cara lá, pelo orgulho dele, um general, alguma coisa, por orgulho ele gera uma situação para que depois, se falando, eles complementam e mandam os coitados para a guerra, né? Mandam os soldados. Eles mesmos não vão para a guerra. E bênção e paz de Emmanuel também, no versículo 24, tem verbo e caminho. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro do Jesus Cristo, alimentando-se com as palavras de fé e da boa doutrinas que tem seguido. Esse é um trecho da carta de Paulo a 1 Timóteo. Tá? É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Quer dizer, a gente tem que pensar muito e estudar o que vai ser dito, né? Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde, equilíbrio, paz e alegria onde estivermos. Quer dizer, independente do que a gente pensa, do que a gente fala, a gente gera para nós paz, saúde e equilíbrio. Se você pensa o mal, se você gera o mal, você vai estar gerando falta de saúde para você mesmo. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro brusa, após escorrerem do forno da nossa mente, solidificam-se nos trilhos bons ou maus, sobre os quais o comboio da nossa existência estará a caminho.
Então, é simbólico, também é de Emmanuel, né, do capítulo 24, que ele faz essa analogia. O conselho é uma indicação. O discurso é comparável ao motor indutivo. Uma página escrita não deixa de ser um figurino para criações de ordem moral. Então, também a palavra escrita também é importante, né? Porque nem sempre o que você escreve, quem está do outro lado interpreta de acordo com o que você escreveu. E aí pode gerar um empecilho, principalmente se quem está do outro lado conhece bem a gramática da nossa língua, que às vezes dá várias interpretações por falta de uma vírgula, né? E também de Emmanuel, Bênção e Paz, esse livro é maravilhoso. Gente, vocês não querem parar de ler. As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados voltam matematicamente a nós de forma auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou o mal que fazemos portadores, inconscientemente ou não. O verbo dita modelo à experiência. Hoje é muito comum você ver primeiro as discussões não tinham tanta rapidez de chegar a você. E hoje nas redes sociais se inseminam um ódio por aquele que é adversário aos seus pensamentos, um julgamento assim tão injusto para cada pessoa. Eu vejo, às vezes não está nem se dirigindo àquela pessoa, do outro lado a outra pessoa vai e malha e fala. Gente, isso é uma coisa que nós todos devemos corrigir, se segurar para que deixe o outro que é adversário seu também expor. Não precisa pôr o seu comentário, dependendo do que ele escreveu. Agora, se ele escreveu para você ou para mim, tem que ter uma resposta digna, né? Mas eu vejo absurdos. Eu nem gosto de ver redes sociais, tanto é que eu nem tenho celular, WhatsApp, essas coisas, porque é uma perda de tempo, é um bem necessário. Tudo que tem na vida é um bem necessário. Deus deixa para a gente as coisas, mas é para o bem, não é para se tornar essa rede de intriga. Então é ótimo você ter um WhatsApp, mas quando você usa para o bem, é ótimo você ter um programa de TV e usar as coisas para o bem, mesmo que você não concorda com aquelas coisas que estão na TV ou nesse programa, alguma coisa, você tira sempre o lado bom. Então, vamos usar essa língua, essa comunicação que Deus deixou só para o homem, né? Para que a gente possa ser mais feliz. É alimentando o nosso coração com emoções boas que atinge, que eleva o nosso pensamento. E o nosso pensamento vai estar ditando o que é bom e o que não é bom. Nós é que escolhemos a palavra para que nosso caminho seja bom ou não. Né? E deu tempo. Espero ter passado o melhor possível e que a gente reflita bastante antes de falar qualquer coisa, escrever. Eu costumava dizer que trabalhar com pessoas, principalmente com crianças, né? Eu já trabalhei muito com crianças. É difícil porque quando você erra, principalmente com uma criança em suas palavras, não tem como você rasgar e jogar fora. Agora, quando você erra no papel, é fácil, né? Você amassa e joga fora. Então, vamos pensar bem antes de fazer qualquer comentário, elevar nossos pensamentos sempre nas boas palavras,
para que a gente seja feliz sempre, apesar de algumas dificuldades que a gente encontra na vida, sempre tem um momento para a gente ser feliz. Espero ter passado alguma coisa que interesse a vocês. Espero também não ter ofendido a ninguém, né? O fato de eu estar falando sobre o WhatsApp e as redes sociais. Me intriga muito, me deixa muito chateada quando eu vejo pessoas respondendo mal para o outro. Estão fazendo críticas que não são necessárias. A gente tem que fazer mais palavras de elevação, para que não precisa nem copiar nada, mandar frase nenhuma assim, que a gente conhece, que são ótimas. É só você não falar mal, não falar mal do outro. Obrigada, gente. Espero ter passado. Será que eu vou saber responder? Muito obrigado, Marlene, pelas belíssimas palavras. Realmente é um tema que devemos refletir bastante, né? Pois sabemos que no mundo espiritual não basta apenas as palavras, os nossos pensamentos também serão de conhecimento de todos, né? Então eu acredito que se conseguirmos já nessa encarnação melhorarmos um pouquinho, que seja naquilo que a gente não consegue conter dentro de si e acaba exteriorizando coisas não tão boas, que a gente consiga então purificar o nosso interior e a cada dia mais exteriorizar coisas boas, já que Deus não nos fez seres inteligentes e com a habilidade da língua, do idioma, do nosso raciocínio, para que possamos somente fazer coisas ruins. Então, que a gente consiga cada vez mais passar mensagens positivas. E como o pessoal é meio tímido para fazer perguntas, eu vou fazer a primeira. Como você enxerga esse melhoramento que a gente tem que fazer como irmãos no quesito de não agredir as pessoas verbalmente, de não fazer calúnias, não fazer fofocas? Você acredita que se a gente melhorar um pouquinho nesse quesito, estamos melhorando como espíritos? Será que estamos dessa maneira progredindo naquilo que Jesus nos disse ou nos ensina a fazer? Olha, eu acredito muito que isso é um melhoramento, esse domínio das nossas palavras. Porque quando a gente pensa, tem maus pensamentos, por exemplo, alguém conta alguma intimidade para a gente, nós temos que ser sinceros e guardar essa intimidade, esse segredo da pessoa. Tem pessoas que ouvem um segredo aqui e saem contando para todo mundo. Eu acho que isso é se enredar numa teia e prejudicar o outro. E quando a gente prejudica o outro, nós mesmos, vai retornar para nós mesmos, porque isso faz com que a nossa evolução não prossiga. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, porque tudo que você faz, tudo que você fala, que sai da sua boca, tem que ser para o bem, porque para o mal você vai ficar aqui muito, muito tempo, você não evolui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Marlene, muito obrigado, em primeiro lugar, pela palestra, pelo tema, pela leveza, né, que você sempre expõe as suas ideias. E as suas palavras me fez raciocinar sobre um tempo, né, passado, onde as pessoas raciocinavam mais para falar, raciocinavam para agir, justamente por conta desse tempo, né, que tinha realmente, né, para fazer as coisas. Hoje as informações são mais rápidas,
a gente não consegue esperar mais para falar com o outro, né? Justamente por conta da tecnologia, né? E seguindo a mesma linha, né, de raciocínio do Ricardo, né? Você acredita que tenhamos que voltar um pouco e aprender a se comportar nesse sentido, de concatenar mais as ideias, de amadurecer mais as ideias para poder se comunicar com os outros? Sem dúvida, porque imaginemos o tempo de Paulo, né? Paulo, que escrevia as cartas para a comunidade, ele escrevia sempre instruindo, e demorava para chegar as cartas naquele tempo. Hoje tudo é muito imediato. Nós virou um imediatismo que a resposta está na ponta da língua e você nem pensa. Vai lá e dá a resposta que você bem entende. Assim, que vem no instinto, no momento. Me lembro agora, esses dias atrás, houve um problema que foi com o Papa, que foi assim, instintivo. Ele reagiu com um instinto de defesa. E muitas vezes a gente faz isso também. Ele se retratou, já pediu desculpas pelo ato, né? E nós, nas palavras, somos a mesma coisa. Já vamos imediatamente respondendo, não coloca um freio. Eu acho que se a gente colocar um freio na boca, as coisas vão melhorar muito. Porque já em Eclesiástico, que é um livro da Bíblia, né, diz que a chibatada fere, mas a língua quebra ossos. Isso também são palavras. Às vezes a gente está dentro de um grupo religioso, de um grupo de família, sempre tem aquele que vem contar alguma coisa de ruim do outro, sabe? E isso gera um mal-estar, sabe? Ou senão alguém falou alguma coisa de mim e vem contar, né, para minha pessoa, que fulano falou isso tem título de me agradar, mas não me agrada, não, me desagrada quando a pessoa vem falar que alguém falou de mim. Me desagrada porque ela devia ter guardado para ela mesma e ia ser bem melhor. E agora, uma correção fraterna é diferente. Por exemplo, se alguém chegar em mim e dizer assim, olha, você tomou uma atitude que não é certa, que não é correta, né? Vamos chamar o outro e vamos, se você tiver alguma coisa a dizer da minha pessoa, que seja na minha presença para eu poder me defender. Eu acho que essa é a comunicação que Deus nos dá, né? E para que a gente sempre viva bem. Tá bom? Não sei se eu respondi essa pergunta. E isso, a sua resposta me fez raciocinar sobre outras coisas também, né? E a humanidade covardando atrás da tecnologia, né? Atrás das redes sociais, né? Atrás do WhatsApp, né? Por exemplo, né? E não existe mais, né, essa coisa de uma correção fraterna, uma reunião, né, para realmente corrigir as coisas. Então as coisas vão ficando pelo meio do caminho, né, as pessoas vão ficando pelo meio do caminho, né, e a palavra, né, a língua, ela não é utilizada, na maioria das vezes, né, para edificar alguma coisa. Então, eu também me recordei de uma coisa que eu li esses dias e foi Emmanuel que fez esse comentário, mas eu não me lembro qual o livro, onde ele diz, também não tenho certeza, que ele diz assim, que nos tempos antigos se morria muito mais pelo mal da língua do que pelas espadas.
Então quer dizer que a coisa já vem de anterior mesmo, mesmo sem os WhatsApp, sem as redes sociais da vida, já existia essa polêmica. Tanto é que Tiago escreveu, quando ele chegou em Jerusalém, né, quando ele voltou de Jerusalém, na comunidade dele, ele pegou lá as canetas e escreveu. Se vocês quiserem conferir, está em Tiago, né, que são cartas universais, tem 3 cartas. Uma de Tiago, Pedro e João, que são as universais. E lá, se eu não me engano, no capítulo 3, ele compara a língua ao leme deles. E também ao fogo, né? Que uma faísca incendeia o mundo inteiro. Oi, Breno, desculpa, eu não pude ver a tua palestra inteira, mas eu escutei o finalzinho, e o finalzinho me chamou a atenção, né? Pode ficar tranquilo, o Mark Zuckerberg não vai ficar bravo de você ter falado do Facebook e do WhatsApp, já que ele é o dono desses dois brinquedos, desses 2 brinquedos bilionários, né? Que virou uma coisa tão grande assim. Eu só queria resgatar uma coisa interessante, né? Essa velocidade que a gente tem da comunicação hoje via WhatsApp e redes sociais é uma velocidade que os espíritos já têm há muito tempo, né? Que justamente quando você gera um pensamento, esse pensamento ele voa. Quando você posta uma coisa na internet, nunca mais aquilo desaparece. Você pode apagar o seu comentário, mas ele está em algum lugar, em algum computador do mundo ele está gravado. Se alguém quiser, ele vai recuperar. Da mesma forma, quando a gente emite um pensamento, emite uma ideia, ela também fica espalhada para captar. Então, a tecnologia está nos levando a ficar mais próximos, talvez, dessa condição. Porém, como nós ainda, como também quando estamos desencarnados, não lidamos, não fechamos muito, não policiamos o nosso pensamento, da mesma forma na rede social, os espíritos desencarnados também, aqueles muitas vezes soltam esses pensamentos. Por isso que tem aquilo que a gente chama de faixa vibratória, né? Eu não quero entrar naquela faixa vibratória para pegar aquilo. Então, é a mesma coisa. Eu não vou entrar no grupo do WhatsApp, eu não vou entrar na comunidade do Facebook que discutem coisas que eu acho que não são boas para mim, né? Então, é a mesma coisa nesse sentido, né? O que acontece é que nós, muitas vezes, como também no mundo espiritual, atrás de uma tela de computador ou de um celular, a gente se torna outra pessoa. Porque a gente acha que o anonimato, aquilo que está nos protegendo, permite que a gente coloque uma face que talvez face a face que a pessoa não coloca. Da mesma forma no mundo espiritual, né? Os espíritos, muitas vezes, eles também podem tomar outras feições, outras formas, e esconder também aquilo que de fato eles são, e muitas vezes se revelam diferentes, né? Então, sem dúvida nenhuma, a palavra, ela é justamente a expressão do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Justamente quando a gente aprende a falar, aprende a escrever, é que quando a gente consegue desenvolver e avançar o nosso raciocínio. Então, essa tecnologia, toda a tecnologia, ela pode ser boa ou ruim, depende da forma no qual que a gente já usa, né? Então, você falando isso no final, me veio exatamente essa ideia desse paralelo, né? A tecnologia está nos levando mais próximo a esse meio de comunicação que é do mundo espiritual. Como no mundo espiritual faz tempo que nos falam que nós temos que disciplinar nossos pensamentos, entrar na faixa vibratória, não entrar numa faixa vibratória ruim, a gente também, nesse nosso mundo material, a gente também não deve entrar nisso, entrar nessas discussões, como a senhora estava falando que muitas vezes vira, né, as discussões de Facebook, etc. Tal, né? E a gente vê que quantas vezes a gente escreve um comentário, pois a gente esqueceu de pôr uma vírgula, esqueceu de pôr um ponto de exclamação, a pessoa fica ofendida do outro lado, né? Porque a palavra, quando ela é colocada na escrita, ela muitas vezes ela não traz toda a comunicação. Ou mesmo quando a gente grava uma mensagem, é diferente quando a gente está no olho, que a gente está vendo a expressão, a forma que a pessoa, né, a entonação de voz que ela está colocando. Então a comunicação ela é muito mais ampla do que apenas o seu conteúdo, né? Ou sua forma, a sua maneira de expressão, como também no mundo espiritual.
Né? Então eu acho que a gente está caminhando para isso, e essas experiências que nós estamos tendo vai fazer com que a gente aprenda aqui no nosso mundo para melhorar essa forma de acesso e comunicação. É só isso que eu queria comentar. É só o comentário que eu fiz sobre o Facebook e o WhatsApp. Eu estava me referindo aos comentários, né, às intrigas que se fazem, assim, odiando as pessoas, extinguindo o ódio. Porque quando a gente escreve para alguém falando alguma coisa assim que exterioriza esse ódio que um tem pelo outro, que geralmente acontece com os times de futebol, a política e outras coisas, aí acontece em crime. Então a gente está se enredando em uma teia que não tem saída. Né? Mas não que eu ache que não é legal as redes sociais. Não, toda tecnologia é bem-vinda. Haverá sempre críticas a favor e ao contrário. Quando era na época da TV também. A TV não diz, não deixa as crianças assistir aquele programa, não deixa isso, não deixa aquilo, mas eu acho que se você assiste a tudo e sabe escolher o bem e o mal, nada vai entre o bem e o mal, se você escolher o bem, nada vai atingir nem a você, nem aos seus filhos, e nem os seus familiares. É só para o lado do bem mesmo. Ok? Obrigado, Marlene, pelas palavras. Dado o horário, vamos encerrando nossas atividades. Gostaria de agradecer em nome do nosso lar a sua prestatividade, as suas palavras que colaboram para que a gente consiga a cada dia nos melhorarmos. Então, encerrando os nossos trabalhos, nos encontramos na próxima terça e gostaria de pedir o último favorzinho de você fazer a prece final, por gentileza. A gente encerra os nossos trabalhos com muita alegria e você nos dê mais essa oportunidade de fazer a prece, que a noite é sua. Então vamos nos acalmar, nos serenar, né? Para que esse momento seja assim de paz, que em nossos corações vibre sempre as palavras e as ações de Jesus, o grande educador, o grande mestre, que nos encaminhe para entender melhor as tecnologias e as respostas e as coisas que vêm muito de imediato. O mundo está evoluindo tão rápido e a gente às vezes perde o comboio, perde o bonde, né? Perde o comboio das nossas vidas. Espero que todos se encontrem sempre no bom caminho. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.